Bons amigos, boa tarde a todos, com muito carinho, com muitas vibrações para todos os lares. Mais uma vez nós estamos aqui nessa tarde dadivosa, apoiados no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa acomodação que os nossos espíritos esperam para mais essa reflexão, nós estamos no último item do capítulo 14, o qual nós precisamos adentrar com muita força da nossa alma para acreditar que somos filhos primeiro de Deus, antes de mergulhar na carne, encontrando os nossos pais tão carinhosos que asseguram os nossos passos até hoje. Grandes são as lembranças daqueles que seguraram em nossas mãos. E terminando esse capítulo, a nossa gratidão é enorme a essas duas criaturas que nos apoiaram e nos trouxeram para a escola redentora que é a Terra. E nesse intervalo desse nosso pequeno estudo, nós queremos agradecer a Deus muito de joelho, para que nós possamos entender o que é uma gratidão a Deus, é curvando as nossas almas nos deveres cristãos, nos deveres a ser cumprido. Por isso estamos mais uma vez aqui, corajosamente querendo mudar de situação, como filhos, como pais, como amigos, como irmãos, para entender o que é a humanidade que nós estamos participando. Que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja. Olá a todos. Mais uma bênção estarmos juntos, podendo estudar o Evangelho. Essa luz que ilumina os nossos caminhos, as nossas famílias, os nossos trabalhos e principalmente ilumina a nossa consciência, que vai nos dando tranquilidade com o tempo, a partir do momento que vamos entendendo como que funcionam as coisas, perdoando e sendo perdoado. Isso vai fazendo com que nós possamos caminhar mais leves, porque aqueles que caminham com paz na consciência, caminham mais leves entre os seres humanos, consequentemente também aceitando a bênção divina de estar aqui nessa terra, enquanto muitos estão repudiando, ainda mais em momentos de dificuldade, como pandemias, outros estão agradecendo, porque sabem que é no meio das dificuldades, que são as dores, bênçãos de Deus, que faz com que consigamos sermos melhores a cada dia, a cada existência. Nós vamos dando continuidade no Evangelho, capítulo 14. E o item, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la, para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda a parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas a verdade, eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Só mais um parágrafo. Então, por esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra. Mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar,
e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. A doutrina espírita está sempre nos ensinando que o local no qual nós temos mais aprendizados e que também estamos para perdoar é na família. É ali que principalmente nós precisamos entender que devemos restituir uns aos outros, e principalmente os pais aos filhos, os filhos aos pais. Como que funciona essa coisa? Aqui foi explicado que nós que estamos na Terra somos espíritos imortais e que nós estamos vindo e voltando para a espiritualidade. Muitas vezes nós voltamos para a espiritualidade revoltados, porque aqui na Terra nós temos os nossos excessos, que jogamos uns em cima dos outros. Muitas vezes prejudicamos uns aos outros. E aqueles que saem prejudicados voltam para a pátria espiritual revoltados, com ódio e mágoa no coração. E aí então, como que nós vamos conseguir, com o passar do tempo, desmanchar essa mágoa que fizemos nos outros, devido aos nossos erros, enganos, e então, aqui na Terra, devido ao fato de estarmos presos à matéria ainda, e termos os interesses terrenos, prejudicamos uns aos outros. Como ser perdoados por isso? Porque não basta o perdão de Deus, nós também precisamos restituir uns aos outros. E aí então a espiritualidade vê da seguinte maneira, com que estes seres então reencarnam em nossas famílias, muitas vezes como irmãos, muitas vezes como filhos. É por isso que temos tantas dificuldades entre irmãos. Às vezes é mais fácil eu me dar bem ali com um amigo, com um conhecido, do que com o irmão, do que com o filho. Às vezes o filho repele o pai, mas aceita a mãe. Repele a mãe, mas aceita o pai. Por que será isso? Na maior parte das vezes, esses que repelem é que já foram prejudicados. Tem uma intuição ali. Sentem que aquele no qual que ele está se aproximando, alguma coisa não deu certo entre os dois. Por isso que muitas vezes ele o repele. Mas o que importa para todos nós que estamos nessa terra? Entender o porquê que isso acontece. Saber que um dos dois ali muito errou com o outro, ou muito machucou o outro, ou também foi machucado. Não importa saber quem machucou quem. Só importa uma coisa, que temos de amar uns aos outros, principalmente os filhos, principalmente os pais. Dar o máximo que nós pudermos de nós, para que essas animalidades que ainda temos possam ser extintas e que possamos aceitar. E consequentemente, se sentimos alguma coisa em nosso coração, que nós possamos dizer assim, eu perdoo e eu aceito estar com essa pessoa e eu vou buscar ser grato perante essa pessoa. É esse o sentimento que nós devemos ter para com os nossos irmãos, buscar tirar essa rixa que nós temos. E muitos irmãos, por exemplo, ou irmãs, não se falam há anos. Fica aquela rixa entre família. E o pior, às vezes quando chega em um momento de herança, de briga por bens paternos, a coisa fica mais ferrenha. Então é por isso que nós devemos cortar essas arestas o mais rápido que a gente puder. Basta entender uma coisa, a ingratidão com o tempo ela vai sendo desfeita. Com aqueles filhos que agora não compreendem o amor dos pais, mais à frente eles vão compreender. Se não compreender nessa existência, vão compreender em outras, porque nós somos seres eternos. Nós não vivemos só uma existência, nós já temos essa compreensão. E que nós possamos entender as lições do Cristo, principalmente a mais dolorida, que foi a do perdão. Porque
Ele veio a essa terra para exemplificar para nós como que nós devemos agir uns para com os outros. E a lição do perdão foi a mais dolorida, porque ali nós observamos que ele veio e ajudou a todos, tratou a todos como irmãos, alimentou, curou, educou. Mas nós sabemos que nós o colocamos lá na cruz. Nós preferimos na época Barrabás, ao invés daquele que tanto nos amou. Mesmo assim, lá naquele momento, sabendo que foi nós que o colocou lá, que foi traído, ele ainda diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E é a mesma coisa que nós devemos dizer todos os dias perante os nossos filhos ingratos. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, mas que eu vou buscar amá-los com toda a minha força, porque um de nós foi o culpado. Não importa saber quem, só importa saber de uma coisa: devemos nos encontrar perante as leis de Deus e amar uns aos outros. Que bacana, Alexandre. Reconhecendo a nossa posição evolutiva, que ainda é pequena, nessa leitura tem um ponto delicado que nós devemos esforçar, mas esforçar de verdade, que é o ponto que o Espírito de Santo Agostinho fala para nós, que muitos pode permanecer estacionado dentro dessa evolução. Mas, consequentemente, as reencarnações nos apresentam como filhos para depois aprendermos a ser pais. Toda boa resolução que nós tivermos em relação aos nossos pais, honrando principalmente aqueles que nos deram a mão, vai resultar para todos nós um passo à frente na ligação de nós para com Deus, que somos filhos eternos do Divino Mestre. O Divino Criador e o Divino Mestre, para nós, significa os superiores. E é nessa caminhada que nós precisamos despertar os nossos espíritos, ainda que estamos na animosidade. Porque quem cria animosidade somos nós, por causa do desentendimento. Nós queremos primeiro só aparecer com o nosso eu. Então, como nós estamos ainda arraigados nesse egoísmo, mas nós temos a felicidade que o Espiritismo nos apresenta, porque o projeto do Espiritismo é ligar o nosso coração à parte celestial, mas dentro daquele conhecimento, para que a nossa força interior crie situações de caminhar pela terra com paz, com serenidade e ajudando quem quer que seja, e principalmente os nossos parentes, os nossos familiares, para que cresçamos dentro da família humana, que é isso que é o projeto da doutrina espírita. Nós precisamos esquecer os ultrajes, mas fazer desses ultrajes escadas, degraus, para que dentro dessas experiências doloridas nós possamos galgar e chegar mais perto de Jesus, que é o mestre que nos ensinou, como o Alexandre falou, a prática do perdão. Nós estamos perdendo muito tempo. O nosso esforço precisa ser extraordinário, mas forçosamente o nosso espírito tem que cuspir esse egoísmo. A nossa alma precisa ficar vazia para que o conhecimento de Deus possa planar dentro de nós na estrada redentora que nós temos pela frente. Somos condenados a ser felizes, mas para isso precisamos dar o primeiro passo. A ideia de perdoar significa que nós estamos querendo ficar junto com todos, mas não podemos ficar só na ideia, nós temos que entrar na ação. E é uma das virtudes perigosas, porque às vezes a gente fala, eu estou perdoando o nosso irmão, mas não estamos limpos por dentro. Emmanuel explica muito mais para nós através da mão de Chico. Perdoados, sim, mas limpos, não. Como é que nós vamos pedir perdão para Deus se nós não deixamos o campo limpo, aberto e preparado para que os pés de nosso Senhor Jesus Cristo caminhem dentro de nós? Então, o nosso quarto interior precisa estar fora do telhado de alvenaria, estar junto aos céus, esse céu que traz para nós a igualdade.
que Deus criou a dor para todos nós. Mas a criação que Ele deixou foi nós mesmos que atuamos nela. Então Ele deixou que essa dor permanecesse conosco, que é o exercício do perdão, que o Alexandre explicou muito bem. Então o nosso íntimo precisa ser varrido por nós mesmos, para compreender essas duas criaturas que nos trouxeram para a terra, para essa escola bendita, para crescermos espiritualmente. Então as ligações materiais é para que nós possamos entender o que é a ligação espiritual. Além dessa animosidade que nós encontramos nos filhos, tem uma coisa também. São espíritos imortais que vieram de outras existências. Tem suas virtudes? Tem, mas também tem os seus vícios. E é para isso que nós estamos aqui. Para auxiliar uns aos outros a domarem os seus vícios e a elevar as suas virtudes. Então, quanto mais nós aceitarmos os nossos filhos, os nossos irmãos, abraçá-los e ensiná-los a suportar e a vencer os seus vícios, mais lá na frente eles serão gratos. Mais lá na frente nós poderemos compreender essa ideia de sermos irmãos de verdade. Porque por mais que uma pessoa no momento tenha mágoa ou ódio de alguém, a partir do momento que ele encontra em reflexão consigo mesmo e vê que depois disso tudo aquela pessoa o amou, buscou o perdão a todo custo, auxiliando-o a domar as suas más inclinações, e ele observando que conseguiu vencer muitos vícios, é aí então que o amor aflora, é aí então que o perdão vem de dentro de seu coração, em lágrimas, abrindo seu coração para o seu semelhante. Que bom. Podemos passar para o outro. Então nós escolhemos aqui mais um livro de Chico, que devemos divulgar sempre, né? Levantar e Seguir. É uma leitura muito curta, mas que Emmanuel vem trazer para nós o que é o setor pessoal. Então ele fala assim para nós: para clarear a noção da responsabilidade pessoal, nunca é demais recorrer às lições vivas da natureza. No plano físico, Deus é o fulcro gerador de toda a energia. No entanto, o Sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre. É o fundamento divino do mundo, mas a rocha é o alicerce que sustenta o vale. É o proprietário absoluto do solo, todavia a árvore é o gênio material que deita o fruto. É o Senhor Supremo das águas, entretanto a fonte é o vaso que descedenta os homens. Igualmente no plano moral, Deus é a raiz da justiça, no entanto o legislador é o tronco dos estatutos da governança. É a cabeça insondável da sabedoria, mas o professor é a vértebra da escola. É a inspiração do trabalho, todavia o operário é o agente da tarefa. A essência do campo, entretanto, o lavrador é o instrumento da sementeira. Então aqui está dentro da justiça de que é uma família, né? Porque se Deus é a raiz da justiça, então Ele está ramificado em todas as nossas situações. Então essa insondável sabedoria que Emmanuel fala aqui para nós, está nas entrelinhas de todo o universo. Mas nós situamos aqui com a nossa pequenez, mas já dá para entender que somos operários que trabalhamos para nós primeiro, mas para ceder para a natureza tudo aquilo que convém para nós ajudarmos no campo que nós estivermos. Assim também ocorre na esfera de nossos deveres particulares. Olha aí. Tudo aquilo de que dispomos, incluindo afeições, condições, oportunidades, títulos e recursos, pertencem originariamente a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das próprias obrigações, porquanto, queiramos ou não, responderemos a Deus, através das leis que nos orientam a vida, pelo serviço individual que nos cabe fazer.
Então, com essa leitura, dá para a gente perceber que nem pai e mãe sonda o nosso interior. Às vezes nós estamos bem bonzinhos com as criaturas, mas ali tem uma rixa. Por isso que nós viemos de dois para ser assolados, limados, para que nós possamos entender que a fidelidade ao Pai é que vai esclarecer todo o nosso caminho espiritual nessa redenção que nós estamos tendo. Então é imperioso nós praticarmos todo o bem dentro de todo o esforço que nós já temos. E particularmente a gente sabe que a sonda invisível do Pai está junto conosco em todos os setores da nossa vida. Queiramos ou não, somos filhos primeiro da criação divina. Quando se fala em setor pessoal, está dizendo, por exemplo, do interior que o ser tem em seu coração, ali do que ele traz consigo. E nós percebemos isso nos primeiros passos da criança. É aí que nós devemos trabalhar. Porque assim também como os nossos pais fizeram para conosco, buscou reconhecer o filho ou a filha que tem. E a partir desse momento, sabe ali onde deve trabalhar. É só observar o caminhar dos nossos filhos, conforme nós vamos buscando educar de verdade e tirar o bajular de lado. Porque depois, na maturidade de nossos filhos, é quando nós vamos ver realmente se o trabalho que nós tivemos até então valeu a pena. Que possamos abraçar uns aos outros sempre, sendo filhos, sendo pais, sendo irmãos. O que importa é entender a lei de amor, justiça e caridade. Aqueles que estão caminhando para essa lei, buscando entendê-la, estão tirando a corrupção de seus corações. E é interessante lembrar, Alexandre, que tudo isso que nós estamos falando, nós estamos agindo, está esquentando o nosso ser, lembrando da frase primeira de Jesus, que é amai-vos uns aos outros. Por isso que nós estamos aqui, para aprender, para que esse pedestal que nós temos aqui, achando que somos os tais, somos todos iguais. Muito bom. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai, que sempre está por nós, e agradecer mais essa vez essa bendita oportunidade de nós podermos estudar o Evangelho e de nos esforçar para praticá-lo. Vamos pedir também para essa espiritualidade amiga que esteja por todos nós, que esteja acalmando-nos perante as dificuldades, perante as pandemias, perante as dores afetivas, as dores financeiras e por todas as dores pelas quais nós passamos por essa vida. Que a graça de Deus esteja sempre por todos nós, que assim seja. E um abraço a todos. Que assim seja.